sempre que eu me deparo com alguma coisa complexa, né, alguma coisa sofisticada, alguma coisa que não tá, sabe, não tá fazendo muito sentido, eu começo a fazer igual minha filha, eu faço perguntas, eu vou fazendo por quê, até eu entender qual que é o propósito disso, né? Várias vezes, né, na nossa dinâmica ali do dia a dia de inovação com as outras áreas do BV, a gente recebe pedidos de soluções, né? Eu queria uma solução de uma plataforma de treinamento para alguma coisa. Eu falo, não, calma, mas para que você quer isso, né? Aonde vai ser usado, em que contexto, para que tipo de público e por que você precisa treinar essas pessoas, né? Oi, gente, bem-vindos ao BizHackCast, o podcast da UIMI em parceria com a Monkin Studios e o Web Summit. A gente está aqui com um convidado incrível. Convido vocês para acompanhar essa conversa, esse bate-papo. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. E hoje a gente vai falar sobre os desafios da inovação no setor financeiro, né? Como a mentalidade de experimentação, né? A questão de testar, aprender rápido, ela é uma aliada nesse processo. A gente tem percebido isso com os nossos clientes, que essa mentalidade ela é a chave para o sucesso das organizações que querem desenvolver novas soluções e aprimorar a experiência de relacionamento com os seus clientes, desenvolver novos produtos. Eu sou a Janaína Truzzi, eu sou gerente de Growth aqui da UIMI. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Bruno Franco, que é Head de Corporate Team Capital and Open Innovation do Banco BV. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bruno, me conta um pouco, bem-vindo e obrigada por estar com a gente aqui hoje, me conta um pouco, né, sobre a sua trajetória e a gente estava até conversando um pouquinho, você estava falando da sua formação, como que você chegou até aqui e como que é liderar hoje inovação no Banco BV? Bom, legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né, é um super prazer estar aqui, nesse espaço super legal, né, eu adoro estar aqui quando eu tenho a oportunidade de vir aqui no Stage. E eu costumo falar que eu sou um engenheiro civil não praticante. Então, me formei em engenheiro civil, mas eu nunca atuei na área, eu sempre, né, fui logo cedo para o mercado financeiro e vivi durante uma boa parte da minha trajetória profissional o mundo mais tradicional de mercado financeiro, né? Então, trabalhei com investimento, trabalhei em banco de atacado, trabalhei com operações de investment banking, fundos. Então, todo esse mundo mais tradicional de banco de atacado eu vivi durante uma boa parte da minha vida. E aí, em algum momento do tempo, por uma série de questões, o que eu estava fazendo acabou e eu me vi no momento onde eu tinha que repensar minha vida, né? Ou eu continuava nesse mundo e mudava de lugar, mudava de emprego, ou eu mudava de carreira, né? E aí foi nesse momento que, por coincidências do destino, eu acabei me juntando ao time de inovação do BV naquela época. Isso foi em que ano, Bruno? Foi 2020, foi assim, semanas antes da pandemia. Nossa, é um marco mesmo. E aí eu me juntei a um time que era um time que naquela época era inovação e Venture Capital junto, e eu me juntei a esse time, comecei a aprender uma série de coisas, né? E comecei a entender melhor esse mundo, né? Não era um mundo que eu estava muito familiarizado. E foi um crash course, né? Então, principalmente depois da pandemia, acho que as coisas ficaram muito dinâmicas, né? Muita reunião online, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, priorizações, repriorizações. E aí depois esses times se separaram lá no BV e eu acabei ficando com inovação e aí fui entendendo mais sobre inovação aberta, me especializando e liderando esse tema lá dentro. E aí, mais recentemente, essas duas áreas se juntaram de novo, então inovação e Corporate Venture Capital agora são a mesma estrutura. E mais recentemente eu também assumi a frente de Corporate Venture Capital, então agora eu estou liderando essas duas frentes, né, de investimento em startups e de relacionamento, parcerias comerciais com startups. Legal. E me fala uma coisa, Bruno, a gente, né, tem comentado até nos projetos que a gente vem conduzindo, né, em conjunto, como que é lidar com desafios que, assim, são abstratos ou o conceito não está tão amadurecido, ele não está bem aterrado, né? Qual que é o desafio de você aterrar isso e você colocar essa bola no chão, assim, né? De pegar coisas, né, e conceitos que não estão claros e fazer com que isso, né, ganhe uma forma. Eu tenho uma técnica no Design Thinking que eu não sei se é no Design Thinking, mas no design em geral, que são 5 porquês, né? Uhum. Eu uso a técnica da minha filha, que é os 59 porquês. Eu vi que tem uma pesquisa que fala que crianças na faixa etária de entre 4 e 5 anos fazem 200 perguntas por dia. Meu Deus! Isso aí dá uma média de uma pergunta a cada 3 minutos, alguma coisa assim. Porque são seres, né, que estão descobrindo o mundo, então eles não sabem as coisas, fazem perguntas
sobre qualquer coisa, né? E aí eles não entendem, continuam. Tem até um trecho de um stand-up comedy do Louis C.K., que na época ele tinha filhas nessa faixa etária, e ele faz toda uma piada em torno disso, né? Que o negócio vai ficando abstrato, porque eles fazem perguntas que não tem mais resposta, né? Mas eles estão entendendo o mundo. Então, eles têm, acho que, essa liberdade poética de parecerem não conhecer, né? Eles se dão essa liberdade. Eu não sei, eu sou criança, eu estou aqui tentando entender, né? E perguntando. Eu acho que quando a gente cresce e fica adulto, a gente fica com medo de parecer burro, né? Então, a gente para de perguntar as coisas. E aí, a gente assume algumas coisas, né? Finge que entendeu e sai fazendo. Então, sempre que eu me deparo com alguma coisa complexa, né, alguma coisa sofisticada, alguma coisa que não está fazendo muito sentido, eu começo a fazer igual a minha filha, eu faço perguntas, eu vou fazendo por quê, até eu entender qual que é o propósito disso, né? Várias vezes, né, na nossa dinâmica ali do dia a dia de inovação com as outras áreas do BV, a gente recebe pedidos de soluções, né? Eu queria uma solução de uma plataforma de treinamento para alguma coisa. Eu falo, não, calma, mas para que você quer isso, né? Aonde vai ser usado, em que contexto, para que tipo de público, e por que você precisa treinar essas pessoas, né? Porque às vezes o problema não é a plataforma de treinamento, né? A gente se deparou com um caso lá recente que era assim, os clientes não estão fazendo determinada coisa em um processo de pós-venda e a gente precisa criar um produto para atender eles e vender esse serviço para eles, para fazer por eles. E a gente foi pesquisar e entender por que eles não estão fazendo isso. Aí a gente descobriu que existe uma série de falhas de comunicação. Se a gente talvez comunicasse eles de que eles tinham que fazer isso, e aí comunicação, né, tem variadas formas, a gente talvez não precise vender o serviço para eles, a gente só comunica eles de uma determinada ação que ele tem que tomar, né? Então, eu acho que quando eu me deparo com alguma coisa muito complexa, eu vou tentando entender as raízes, as razões, né, o contexto dela. Então, eu faço a dinâmica dos 50 porquês. Muito bom. E essa sua resposta me levou para dois caminhos, assim. Que quando normalmente a gente recebe as demandas, né, como área de inovação, normalmente as pessoas pedem uma solução, e o nosso trabalho é investigar qual é a dor, porque a solução pode ser simplesmente uma comunicação ou qualquer outra coisa. Então, a gente tem, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso disso, mas eu acho que é um processo de descascar a cebola, né? Sim. Ou dos 50 porquês, para a gente entender qual que é o cerne ali na questão, qual que é a dor, né? E aí buscar caminhos para resolver isso. E a outra coisa que me chamou a atenção na sua resposta foi, hoje a gente, né, tem aquela velha máxima, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E agora, com essa questão da engenharia de prompt ou AI, o que a gente está tendo que fazer? E as pessoas estão sendo convidadas a fazer boas perguntas. Sim, com certeza. E como que é isso, né? Como que você enxerga isso, esse momento e essa questão, né, de saber fazer as perguntas, de conseguir, né, elaborar um raciocínio, essa interação do humano com a máquina no contexto de inovação? É que eu acho também, assim, eu não quero também culpar as pessoas, né? Eu acho que elas têm o contexto onde as pessoas vivem e os incentivos. Acho que também a gente vive num cenário de tantas pressões de curto prazo que as pessoas são levadas a buscar soluções rápidas, né? E, às vezes, problemas complexos exigem soluções complexas, né? E eu acho que a gente tem que tentar casar essas coisas, né? Eu tenho uma filosofia, eu tive um chefe mineiro, ele tem uma filosofia de vida que era assim, um boi a gente come aos bifes, né? Acho que é um ditado lá em Minas. Então, assim, qualquer problema complexo, você não vai resolver ele de uma vez, né? Você vai resolver ele por fases, né? Então, eu acho que a gente precisa ir, quando uma coisa é muito grande, muito complexa, muito sofisticada, a gente precisa... Óbvio que você não vai resolver tudo, não é um problema complexo, não vai ser resolvido no curto prazo. Ao mesmo tempo, você tem necessidades de curto prazo que você precisa atender, não tem como fugir disso, né? Então, eu acho que você tem que... Como que eu fatio isso, né? Crio alguns quick wins, crio algumas coisas que resolvem, endereçam ou atendem alguma coisa de curto prazo, enquanto eu vou criando alguma coisa mais estruturante. Quase analogia com anti-inflamatório, antifebril, até chegar no antibiótico. É isso. Então, acho que você precisa tratar algumas coisas, entregar resultados de curto prazo, ao mesmo tempo que você vai construindo e preparando uma coisa mais perene. Legal. E você falou aqui um pouco dessa questão de equilibrar isso, né? E como que você vê essa questão de trazer as pessoas, né? Conseguir cativar as pessoas para a questão da inovação? Muitas vezes é um desafio, uma bola que não está tão redonda, que é o que a gente falou um pouco. Você tem coisas que você tenta, né, de alguma maneira, a gente tenta endereçar isso entregando coisas de curto, médio e longo prazo. Como que você consegue, né,
cativar as pessoas, trazer as pessoas, né? Priorizar isso, porque muitas vezes a inovação ela é você vai ter a percepção da entrega ou do resultado no médio e longo prazo, não no curto prazo. Como é que você consegue trazer as pessoas, né? Priorizar isso internamente dentro do banco? O que você usa de artifício, assim? Quais caminhos você percorre e o que você já aprendeu nesse processo? Eu acho que tem duas camadas aqui, que é a inovação, ela também é uma solução, né? Do mesmo jeito que quando as pessoas vêm e me pedem uma plataforma de treinamento, um chatbot, e eu falo assim, não, calma, que problema você quer resolver? Eu não posso chegar nas pessoas e falar assim, não, você precisa inovar, né? Você precisa fazer coisas com startups ou com soluções inovadoras do mercado. Porque senão eu também estou empurrando uma solução, né? A pessoa do lado dela deveria se perguntar assim, mas que problema que o Bruno quer resolver, né? E aí, a minha abordagem nunca é chegar para as pessoas e falar, não, você precisa inovar. É assim, você precisa resolver os seus problemas de negócio, né? Quais são os problemas de negócio que você precisa resolver? Então, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo que você não está conseguindo resolver com as ferramentas que você tem? Então, em geral, isso daí se divide em algumas categorias, né? Se divide em, eu preciso mais eficiência, né? Redução de custo, alguma coisa do tipo, produtividade. Ou eu preciso mais receita, eu preciso novos mercados, novos clientes. E aí, eu acho que as ferramentas que a gente tem de inovação, né, seja inovação aberta, seja investimento, seja, né, um leque de ferramentas que a gente tem, eles servem a esses propósitos. Então, o meu approach ele é sempre assim, como que eu uso as ferramentas que eu tenho para ajudar os stakeholders de negócio a atingir os objetivos deles. Porque daí eu entro na agenda dele. Né? Eu entro nas coisas que ele vai priorizar, nas coisas que são prioritárias para ele, dado o planejamento estratégico, dado outras questões, né, que envolvem a empresa. Então, essa é a minha abordagem. Agora, tem um segundo ponto que, assim, também não adianta eu querer colocar algumas coisas, sugerir inovação como uma solução, sugerir conexão com startup, sugerir pensar o novo, se tem uma infraestrutura de processos, de políticas e de cultura que também não favorece. Então, uma das coisas que a gente fez no BV nos últimos anos foi criar uma infraestrutura para a inovação. Uma vez uma pessoa de negócio com quem eu estava interagindo no projeto me falou assim, Bruno, eu adoro o que você está me trazendo, acho que seria super legal a gente trazer uma startup aqui para esse caso, mas assim, se eu for fazer um negócio com startup, eu só vou fazer isso na minha vida, porque leva tanto tempo e é tão complicado que eu não posso, eu tenho o meu trabalho para fazer, né? Eu tenho várias coisas aqui que são as minhas atividades. Então, eu não posso me dar ao luxo de fazer um negócio com startup. Aí eu falei, cara, a gente precisa mudar isso, né? Isso não pode, assim, não conflita, né? Eu falar para as pessoas que elas precisam inovar, que elas precisam fazer coisas com inovação aberta e elas não terem as ferramentas. Então, uma das coisas que a gente fez nesse processo ao longo dos últimos 5 anos foi criar uma infraestrutura para inovação, né? Então, a gente tem um programa lá que a gente chama de Limpa Trilhos, onde a gente identificou, né, por onde passa, né, um processo de inovação aberta, né, quais são as esteiras todas, quais são as áreas envolvidas todas que opinam, ou que dão pareceres, ou que, né, por onde percorre uma contratação de uma solução com parceiro externo. E a gente criou como se fosse um fast track, né, então um trilho novo, para que essas soluções passem. Então, isso permitiu que hoje a gente consiga começar uma POC com uma startup em 10, 15 dias. Isso é sensacional, é uma sprint, né? Então, assim, isso também faz com que as pessoas de negócio, as pessoas que estão lá lidando, né, com operações, com produtos, com negócios, consigam olhar inovação aberta como uma possibilidade. O que antes a pessoa falava, cara, isso aqui vai ser tão complicado que eu não posso me dar o luxo de fazer, agora ela já fala, será que não tem um parceiro externo que pode me ajudar e acelerar isso aqui, em vez de eu ter que desenvolver dentro de casa? Então, a gente o tal do make or buy, né? Eu faço dentro de casa, eu trago alguém para me ajudar a construir. E aí começa a ser decisões mais racionais. Assim, tem um negócio que é mais estratégico, tem um negócio que é mais importante para mim, eu deveria construir. Tem um negócio que talvez eu não tenho expertise e eu posso me apoiar numa expertise externa, vamos trazer um parceiro. E aí isso começa a se tornar viável. Então, eu acho que também não adianta só cobrar as pessoas, né? A gente precisa também dar as ferramentas, dar os instrumentos. E eu acho que a gente conseguiu, ao longo do tempo, criar esses incentivos e criar essas ferramentas para as pessoas usarem. Legal. E tem algum... Você chegou a... Né, você falou desse programa Limpa Trilhos, eu adorei o nome. E você passou, né, vocês tiveram um trabalho, um processo de olhar para a cultura, treinamento, preparar essas pessoas que iriam trabalhar com inovação dentro da companhia? Sim. A gente, quando a gente começou essa agenda de inovação aberta,
parte do que a gente tem um pilar de treinamento, né, e conhecimento. Nós já também, né, a gente sair pedindo para as pessoas interagirem com startups sem contar o que é uma startup, Sim. sem explicar qual que é a dinâmica de um empreendedor. É um outro idioma. É um outro idioma, é outra língua, né? Outra língua. Eu falo que às vezes meu trabalho, ele ainda é como se fosse de um intérprete, né? Eu tenho que traduzir o financês para o startupês, né? E fico ali no meio do caminho para garantir que está todo mundo falando a mesma língua, né? Uma vez eu participei de uma reunião onde uma pessoa falou assim, não, mas será que eles aguentam escalabilidade? E a outra pessoa tinha entendido uma coisa completamente. Eu falei, não, a gente está na AWS, e na AWS permite. Eu falei, não, mas o que ele está falando não é isso. A preocupação do cara interna era uma questão financeira. E a do outro, ele estava falando do ponto de vista de tecnologia. Então, às vezes você fica no meio do caminho, você tem que ficar fazendo tradução simultânea. Sim. Mas a gente fez a gente continua fazendo, né? É que agora está menos intenso, mas durante o começo dessa agenda, a gente teve uma carga super alta de treinamentos. E aí, uma filosofia nossa para esses treinamentos era sempre que fossem com pessoas de fora. Né? Então, a gente aplicou a inovação aberta também para essa parte de treinamento, de cultura, né? De conhecimento. Então, a gente trouxe pessoas de comunidades de inovação do Brasil, a gente trouxe empreendedores, a gente fez eventos focados para operações e trouxemos startups, empreendedores que tinham serviços de back-office. A gente fez uma para o time de pessoas e trouxe startups que tinham soluções para o time de pessoas. A gente fez várias dessas temáticas, a gente fez algumas mais abrangentes. A gente foi patrocinador dos últimos 2 Web Summits e a gente levou uma galera, assim, super diversa do banco, de diversas áreas, não só de negócio, de produto, mas áreas de controle, áreas de suporte, áreas de apoio, sabe? Para que todas as pessoas tivessem... Óbvio que eu não consigo levar a organização inteira, mas de pouquinho em pouquinho, né? Então a gente vai para o Soft Summit, leva meia dúzia, vai lá para o Rio de Janeiro, leva mais 10, a gente vai levando as pessoas para esses eventos, e óbvio que eu não consigo também levar todo mundo para fora, mas a gente sediou um monte de eventos que não eram nossos, mas a gente usou o nosso espaço para sediar. Muito bom. A gente criou eventos nossos lá no banco para funcionários, para pessoas de fora, tentando misturar esses públicos a maior parte do tempo. A gente sediou um Fuck Up Nights, que é um evento para pessoas, né, aberto para o mercado, falarem de falhas, falarem de erros. Né? Ele é auto-organizado, né? Temos pessoas que puxam isso, mas a gente usou o nosso espaço para sediar. Inclusive, tivemos algumas pessoas do Banco BV que foram lá e contaram suas experiências de erros e falhas. Então, a gente tem tentado, né, trazer este conhecimento, não nós falando, né? Não quero ser um pregador, né? Mas trazendo as pessoas para falarem, né? Levando as pessoas para os eventos. Então, acho que super importante. E durante os primeiros momentos de inovação aberta, a gente também fazia isso com caráter muito cultural. Né? Então, assim, a gente fala que é igual aprender a dirigir, né? Tem aula teórica e aula prática, né? Sim. Você tem que pegar na direção em algum momento com o professor do lado, mas você tem que pegar na direção e testar, né? Então, a gente fazia várias iniciativas de inovação aberta que não eram temas ultra estratégicos, mas era importante para a gente criar essa cultura de colaboração com o ecossistema externo, de testar as soluções de fora, de incorporar essas soluções, de fazer com que não só quem estava o sponsor da iniciativa, mas a todas as áreas que tocam o tema, né? Então compliance, PLD, compras, tecnologia, segurança, também tivesse a oportunidade de ir tocando, né? E interagindo e entendendo como funciona essa dinâmica. Então a gente fez um pouco dessas aulas teóricas e um pouco das aulas práticas. A gente continua fazendo, mas acho que com o tempo a gente também vai sofisticando, né? Então Sim. Os temas que a gente traz agora para conversar, né? Nesse aspecto mais de cultura, são temas cada vez mais sofisticados. E as iniciativas de inovação aberta são cada vez mais estratégicas. Ainda fazemos algumas que têm um caráter cultural? Fazemos, mas a gente vai cada vez mais... o mix vai mudando mais para o estratégico. Legal. E uma das coisas que a gente tinha conversado é esse desafio, né? Que você falou do papel da tradução, e para além da tradução, acho que tem a conexão com o que está acontecendo fora e com o mundo interno do banco. Como que é isso, né? Essa coisa da participação dos eventos, de estar conectado, né, com consultorias, com empresas de inovação aberta, com o universo das startups. Como que você conduz isso, né, no seu dia a dia? O que você tem de dica nesse sentido para quem está interessado, né, em ir para esse lugar, fazer uma transição, ir para essa área também? Né? Como começar a emergir dentro desse universo? Eu acho que tem vários formatos, né? Eu vivi isso, né, lá em 2020, quando eu fiz essa transição. Num contexto que a gente estava de casa, né? Então. E eu acho até que talvez, assim,
o momento da pandemia e tal acelerou uma série de coisas que eram presenciais, acabaram virando online e acabaram virando muito mais acessíveis, né? Mas o que eu fiz? Assim, eu mergulhei de cabeça em qualquer coisa que aparecia que tinha oportunidade de eu aprender sobre isso. Então, assim, newsletters, fóruns, grupos de investidor anjo. Eu me tornei investidor anjo nessa época, né? Acho que é uma fonte super rica, né, para você estar em contato com as coisas mais novas, né, que estão acontecendo, né? Então, assim, os empreendedores que estão criando as novas empresas que ainda estão nos seus estágios iniciais. Então, eu faço parte de alguns grupos e todo mês a gente avalia 30, 40 empresas, né, potenciais para investir. Então, eu acho que, assim, se colocar nos ambientes onde está sendo discutido, visto inovação. Tem uma série de newsletters, né, que estão acompanhando esse mercado, estão acompanhando startups, acompanhando inovação. Eu gosto muito do startups.com.br. Eu acho Legal. que ela dá um panorama bom assim, do que está acontecendo, não só de investimento, mas de novas empresas, novos negócios. Eu acho que é bem legal, dá um panorama bom do que está acontecendo. Eu acho que trocar com outras pessoas também, né? Acho que, newsletter é legal e tal, mas a parte de conexão é muito importante. Acho que a minha principal fonte onde eu estou com a antena ligada, que onde eu sei que está acontecendo, a minha principal fonte de conteúdo, de informação e de conexão hoje é um grupo de líderes de inovação que eu faço parte, chamado C-Rebels, que começou como um grupo de pessoas que tinham papéis parecidos com o meu em outras organizações. Legal. Mas a vida é tão dinâmica que agora tem alguns empreendedores, tem alguns que viraram consultores, tem pessoas de diversos backgrounds lá. E, tudo que está acontecendo em termos de evento, um relatório novo que saiu, uma tendência, é ali que eu acabo me absorvendo essas coisas. E eu acho que, assim, você falou como que eu faço a transição de carreira para a inovação, né? Eu acho que as pessoas não precisam estar numa área de inovação, né? Todo mundo no seu próprio papel, eu tenho certeza absoluta que você tem uma liberdade poética de testar algo diferente, né? De fazer uma coisa nova. Nem que seja 5% do seu tempo, 2% do seu tempo. Né? Então, você pode ser um inovador, né? Fazer coisas novas, testar coisas novas no seu contexto. Então, eu não acho que necessariamente você precisa estar num papel de inovação corporativa, né? Dentro de uma empresa, numa área de inovação, numa área com esse título. Você pode ir incorporando isso no seu dia a dia. E no final, eu acho que o futuro das áreas de inovação é que elas não existam, né? Se eu fizer meu trabalho bem feito, né? Hoje, na agenda de inovação aberta do Banco BV, o meu papel agora é descentralizar. Eu acho que a gente nunca centralizou, né? A gente nunca foi um gargalo, mas a gente tinha um papel assim, protagonista no tema. Cada vez mais o meu papel é dar as ferramentas, dar os instrumentos e capacitar as pessoas para que todo mundo possa se beneficiar de inovação aberta. E eu acho que toda empresa no futuro, né, que tem uma área de inovação, a meta deveria ser com que isso seja disseminado e incorporado nas áreas. Então, todo mundo tem um papel de inovação no fim do dia, né? Toda área, todo escopo deveria ter uma parte do seu tempo que você não olha só para o dia a dia, você está olhando para como que eu faço novo, como que eu faço diferente. Então, eu acho que todo mundo tem essa possibilidade, essa capacidade e deveria ir incorporando isso no seu dia a dia. Legal. E, nesse sentido, como é que você enxerga, né, a questão dos erros, né, das falhas, né, dessa questão da mentalidade, né, de experimentação? Queria que você falasse um pouco, até nessa linha de falar, todo mundo poderia inovar, mas como é que, assim, é o que você falou, você avalia 30, 40 empresas no mês para provavelmente selecionar uma ou duas, quiçá. E dessas, muitas vão ficar ao longo da sua trajetória e vão morrer no meio do caminho. Como é que, na sua perspectiva, a gente lida com essa questão de fazer alguma coisa, né, tentar inovar ou fazer uma coisa diferente e isso não, a princípio, a gente encarar isso como um erro ou isso não dá certo, né, a partir da perspectiva ou com a informação que você tinha no momento? Como que é isso para você, essa mentalidade de fazer coisas diferentes, experimentar, fazer coisas novas? Acho que é um fator crítico de sucesso para a inovação funcionar, né? Porque inovação, quando você está falando de fazer o novo, você não sabe se vai dar certo, né? Tem até um meme que eu gosto que é assim, tem 2 botõezinhos, né? Você fala assim, se eu sei que vai dar certo e se não sei que vai dar certo. Se você sabe que vai dar certo ou sabe que vai dar errado, não é inovação, se você já sabe a resposta, né? Então, fazer o novo pressupõe que você não sabe o resultado. E aí, quando você não sabe o resultado, pode dar certo ou errado.
precisa existir um ambiente com uma certa segurança para errar. É óbvio que você não vai errar numa coisa crítica, né? Você não administra uma usina nuclear e vai testar se uma coisa funciona no processo crítico. Ou mesmo um médico, né, com um paciente numa UTI. Ou você não quer descobrir se algum processo crítico de transação, de cartão de crédito, de Pix ou de análise de crédito, você vai testar alguma coisa lá e vai descobrir se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, eu acho que sim, é óbvio que você precisa calibrar o seu apetite a risco, né, sua tolerância a erros e falhas, conforme o processo. Mas mesmo nesses processos críticos, tem formas de testar, ou em pequena escala, ou não em produção. E assim, eu acho que tem que existir uma tolerância a falhas. Tem que existir... As pessoas não podem ser punidas por isso, né? Então, se você vai testar um negócio e, de repente, os clientes não gostaram, tudo bem, faz parte. É assim que a gente deveria... O que a gente não pode fazer é fazer um Big Bang e rolloutar uma solução para todo mundo. E descobriu que ninguém gostou, né? Então, acho que criar os mecanismos, criar os processos para testar e aprender e ter a permissão de errar em coisas onde a gente pode errar é essencial. E eu acho que não é só uma questão cultural, né? É uma questão também de processos. Várias vezes, assim, eu já me deparei com situações onde as pessoas falaram assim, cara, eu não posso errar porque eu só tenho um orçamento para testar uma coisa. Então, se eu só tenho para testar uma coisa, ela precisa dar certo. Então, também é uma parte de processos, né? A gente, às vezes, vai fazer alguma ação e vai estimular com que as pessoas tomem mais risco ou sejam mais inovadoras, testem mais. Se você também não der as ferramentas e os instrumentos, elas também não vão conseguir fazer. Então, acho que é um mix de processos, né? Processos que habilitam essa tomada de risco e um pouco de cultura. Então, as pessoas não podem ser punidas, não podem ser, né, apedrejadas. Então, tem que equilibrar. E eu acho que cada companhia vai ter uma cultura, vai ter um apetite a risco diferente. As pessoas às vezes falam assim, putz, Bruno, mas no banco a gente tem o Bacen, é super complexo, tem uma série de regras. Eu sei, mas toda empresa que a gente fala tem uma série de regras, né? Você vai no setor farmacêutico, não, mas aqui temos uma série de regras, é farmácia. Você vai em varejo, não, mas aqui tem uma série de regras. Todo lugar tem uma série de regras. A gente não tem que descumprir as regras. A gente tem que ver, assim, com as regras existentes, o que permite a gente fazer. Eu tenho certeza que, olhando com carinho, a gente vai entender, putz, aqui tem um espaço, aqui a gente pode testar dessa forma, aqui a gente contorna dessa maneira, sem fazer nada irregular, sem fazer nada ilegal, mas sempre olhando onde há espaço para testar, experimentar, errar em pequena escala, né, e ir aprendendo com isso. Eu acho que essas coisas são inseparáveis. Muito legal. E uma coisa que a gente, né, eu tinha anotado aqui para a gente falar, e eu não sei, né, como que você está percebendo essa coisa do AI, da inovação? Não tem como a gente não falar disso, né? Eu acho que ela é a pergunta, né, que talvez a gente não tenha todas as respostas, o que eu acho que a gente está nesse momento de descobrir, mas eu queria escutar na tua perspectiva e se vocês já no banco já estão implementando práticas nesse sentido, né, que envolvem a questão da inteligência artificial aplicada à inovação, e o que você tem, se não no banco, o que você tem visto e qual que é a tua percepção sobre esse movimento? Eu acho que é um assunto que ficou quente de 1 ano e meio, né? Acho que 1 ano e meio, 2 para cá. Sim. Principalmente com o Generative AI, né? Que eu acho que foi onde todo mundo abriu a cabeça e falou, meu Deus, existe um mundo desconhecido. Mas existe um mundo de AI preditiva, né? Que já existe há anos, né? E bancos usam isso para análise de crédito há anos. Então, eu acho que, sim, eu gosto de separar esses dois mundos, né? Então, tem um mundo vou chamar de tradicional, de AI mais preditiva, que a gente tem... já por tradição ter isso, né? Já existe há bastante tempo. E o BV tem uma série de modelos rodando hoje para as mais diversas funções, não só análise de crédito. Tem previsões, assim, se eu quero entender se um cliente é mais propenso a alguma comunicação no canal digital ou não, réguas de cobrança, como que eu faço uma nova oferta para ele nos nossos canais digitais, dependendo do histórico dele com a gente. Então, a gente tem acho que tem quase 300 modelos hoje funcionando, rodando. Com resultados assim fantásticos, né, ano após ano, de uso desses modelos. Então, acho que esse é um mundo mais conhecido. E tem um mundo mais novo, que é o mundo do Generative AI, que aí eu acho que assim, expandiu o uso de AI para uma série de outras coisas que a gente não tinha pensado, né? Então, como que eu me comunico com o cliente? Uma AI generativa é muito mais capaz de criar texto, criar imagens, né, criar coisas que eu posso usar para me comunicar com o cliente. Ela é muito mais capaz de resumir coisas, então, para processos internos de eficiência, ela pode pegar grande volume de dados e resumir para as pessoas e facilitar muito alguns trabalhos. Então, a gente está num momento, né, de experimentar essas coisas.
E aí, por todas as questões que envolvem AI, né, de dados e de como que esse negócio alucina ou não e eu posso pôr para cliente, a gente criou uma governança, então tem um centro de excelência que todos os projetos de AI que a gente desenvolve dentro de casa ou que a gente faz com parceiros passam por eles, porque a gente já está aprendendo que testes que eu deveria fazer, que controles que eu deveria aplicar, porque a gente, principalmente quando vai coisa para cliente, a gente não quer deixar naquele negócio de riscos que eu quero tomar ou não. Então, eu não quero deixar uma IA que está conversando com o cliente alucinar e, de repente, falar uma mensagem, alguma coisa que eu não aprove. Então, a gente está começando a entender quais os guarda-reios que a gente precisa criar e tudo mais. E aí, para processos mais internos, acho que é mais fácil a gente testar, porque tem sempre um humano, né, envolvido que consegue avaliar essas coisas. Mas tem um centro de excelência que está avaliando, tem, sei lá, dezenas de casos lá, alguns já em produção, alguns em testes, alguns começando a escalar, mas a gente está tocando. Agora, eu acho que tem um uso que eu vejo falar pouco, mas que afeta diretamente o meu mundo de inovação, que é Generative AI para inovação. E a gente teve a oportunidade de fazer um case recente, né, com uma empresa parceira, né, com uma startup chamada Genie, que está explorando o uso de Generative AI para processos de inovação, por meio de criação vou chamar aqui de personas sintéticas, talvez não seja melhor, não, personas digitais, onde a gente consegue alimentar os algoritmos, né, os LLMs, com uma série de dados sobre o meu contexto, né, de banco, de mercado e do tipo de cliente que eu atendo. E aí eu consigo, quando eu quero testar uma coisa nova, uma proposta de valor nova, eu posso fazer com os meus clientes reais, e isso leva um tempo, ou eu posso fazer com esses clientes virtuais, né, digitais. E isso acelera demais os processos de inovação. Demais. Então, eu consigo rapidamente entender se algumas propostas de valor fazem sentido ou não fazem sentido. Eu posso testar com diferentes personas, diferentes perfis, propostas de valor. Uhum. Eu posso criar alguns produtos, ou alguns serviços, ou algumas jornadas e testar com eles se funciona ou não. Então, acho que isso é uma quebra de paradigma na forma que a gente faz inovação. Eu acho que tem um potencial gigante de acelerar. Eu acho que, obviamente, não elimina a gente de falar com pessoas reais, né? Entender e ver na prática, né? como as coisas que a gente está criando atendem ou não às suas necessidades, mas eu acho que é um acelerador. Então, no meu mundo de inovação, eu acho que tem muita coisa legal sendo feita e que a gente pode aproveitar para também acelerar nossas agendas. Incrível. E para além do que a gente falou aqui, quais outras tendências, né, você está percebendo no que tange inovação aberta, que você queira compartilhar com a gente? Eu acho que, eu não sei se é uma tendência geral do mercado, mas eu tenho visto muito lá dentro de casa, né, no BV. A gente está cada vez mais... acho que houve um momento onde a gente tinha uma agenda de inovação aberta de conectar com soluções existentes. Uhum. Né? Vamos trazer soluções legais que existem fora e conectar com necessidades nossas de negócio. Eu acho que cada vez mais, conforme a gente vai ganhando maturidade nisso, eu acho que a indústria como um todo vai ganhando maturidade, cada vez mais a gente consegue co-criar soluções com parceiros. Né? Então, por exemplo, parceiros nossos que têm capacidade de tratar dados vindos do Open Finance. Cara, tem uma série de oportunidades na mesa para a gente criar junto produtos de dados que atendem nossas necessidades específicas, que a gente talvez não fosse capaz de desenvolver sozinhos, mas que, com um parceiro que tem mega expertise nisso e a gente que tem mega expertise em crédito, mega expertise nos nossos negócios, a gente consegue co-criar uma solução legal, um produto de dado legal. Ou um outro caso onde a gente é líder de financiamento de carro. Legal. Então, a gente está muito envolvido nesse mundo, na jornada dos nossos clientes, pré-compra do carro e pós-compra do carro no uso do carro. Então, tem uma série de processos burocráticos, né, de Detran, de documentação, que a gente queria ajudar o nosso cliente em algumas dessas jornadas. A gente procurou o mercado e não tinha nenhuma solução pronta de mercado, mas a gente achou um parceiro que está envolvido nesse meio, né, de regularização, de trâmites operacionais. Ele falou, eu acho que isso aqui é um super produto, eu acho que faria super sentido a gente construir junto. E aí a gente começou, a 4 mãos, desenvolver e construir um produto juntos, que hoje está em piloto, está rodando lá. A gente está vendendo para alguns clientes, ainda em caráter de teste, para entender demanda, entender canal, entender precificação, mas que ele não existia, né, até 6 meses atrás, a gente criou junto. Então, acho que conforme a gente ganha maturidade, o mercado ganha maturidade, a gente consegue não só conectar com soluções existentes,
mas também co-criar junto com esses parceiros, né? E eu acho que aí a gente começa a gerar um valor grande mesmo para todo mundo, né? Desse ecossistema. Não, perfeito. E a gente está encaminhando para o encerramento. Eu queria ficar mais aqui. Eu tenho uma série de perguntas que eu tinha listado, né? O papo foi muito rico, agradeço demais. E eu queria as suas últimas palavras aqui. Qual é a sua mensagem que você quer deixar para o pessoal que está assistindo a gente, que está aqui acompanhando o canal? E também seus contatos. Então, meus contatos, podem me procurar no LinkedIn, Bruno Q. Franco. Eu trabalho no BVX, né? O BVX é a unidade de parcerias digitais e inovação. Então, é a nossa unidade lá que a gente colocou no BV, um guarda-chuva que conecta todas essas contatos, interações. Ela não é uma área, então não é um time que é o BVX, né? É um guarda-chuva, então vários times se beneficiam desse guarda-chuva, desse relacionamento que a gente criou. E uma mensagem final, eu acho que assim, eu estou na indústria financeira, né? E eu vejo muita inovação acontecendo, então tem muita coisa legal acontecendo, né? O Open Finance que vem acontecendo ao longo dos últimos 4, 5 anos, trouxe muitas facilidades para o cliente, né? E não para de chegar novidades, né? Tem a iniciação de pagamento, tem 1000 coisas acontecendo que te permitem criar novas jornadas, novas experiências. Tem o Drex, né, que é o Real Digital, sim, que está em piloto e a gente também está participando super próximo disso. E o Drex, para mim, é transformar o dinheiro em software, né? Tudo que a gente faz hoje, ele é digitalizado, mas ele ainda é dinheiro, né? Ele não é programável. E o Drex, acho que vai colocar uma camada de programabilidade no dinheiro que vai permitir reinventar a indústria financeira nos próximos anos. Então, é um tema super quente para a gente, é um tema super importante. E eu vejo uma agenda de pagamentos também super sofisticada, né? Cada dia que passa você vê uma modalidade nova de Pix, né? Agora eu vi que tem o Pix por aproximação, já está em algumas carteiras digitais. Então eu acho que assim, o Pix foi uma revolução no mercado financeiro, né? Totalmente. Mas ele não foi uma revolução estanque, né? Não é que a gente criou um pagamento instantâneo e pronto, agora temos pagamento instantâneo. Ela está sempre evoluindo, tem sempre uma feature nova, tem sempre uma funcionalidade nova. Então tem uma agenda de inovação do Banco Central assim, super avançada, referência no mundo. Então, eu acho que é um privilégio trabalhar no Brasil, no mercado financeiro, neste momento da história, e estar em contato com esses temas assim, que são referências no mundo. Assim, pessoas estudam os cases brasileiros e vêm para cá para aprender sobre o Brasil, e a gente está aqui vivendo isso na prática como usuário e como banco, né? Na fronteira do conhecimento, criando essas coisas. Então, para mim, é um super prazer e privilégio participar dessa agenda e é com entusiasmo que eu estou aí tocando esses temas. Estar junto com vocês nessa jornada tem sido incrível. Fiquem ligados para outras conversas inspiradoras. Sigam o nosso canal aqui, né, no BSEC. Sigam o perfil da UIMI e a gente se vê logo mais. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu.